vamos dar início agora à nossa segunda parte dessa aula 3, tá certo? Na aula anterior, nós criamos a máquina virtual e realizamos algumas configurações nela. Agora, a gente vai partir propriamente dito para a instalação do Windows. Então, a minha máquina virtual está criada aí, tá certo? Reparem que ela está com status de desligada e agora eu vou clicar no botão Iniciar para ela começar a ser executada e aí sim fazer a instalação do Windows. Reparem que a máquina pode ficar um pouco lenta nesse momento, porque, igual falei anteriormente, nós estamos com um computador em execução dentro de outro computador. Então, reparem, eu já estou inicializando o processo de instalação, eu vou maximizar minha tela aqui para ficar somente ela sendo exibida. E agora eu vou aguardar o Windows aí em seu processo de inicialização padrão. Então, repare, ele já carregou e ele me fala, olha, bem-vindo ao processo de instalação aí do Windows. Selecione o idioma que você deseja instalar, o formato e hora, formato de hora e moeda que a gente utiliza e o meu modelo de teclado, tá ok? Para os teclados que a gente utiliza no Brasil, que tem o cedilha, a gente utiliza o padrão ABNT. E aqui, lógico, a gente vai instalar o Windows em português, né? E o nosso formato de hora e moeda é o português Brasil. Vou clicar no botão avançar. Ele me pergunta se eu quero reparar o meu computador ou se eu quero realizar uma nova instalação. Essa opção de reparar é caso o Windows já esteja instalado e ele começa a apresentar algum problema de sistema corrompido ou algo similar, aí eu posso tentar realizar uma reparação do meu sistema. Mas no caso, como a gente acabou de criar a máquina virtual, ou seja, como se eu tivesse acabado de montar um computador e ele não tem nada instalado, eu vou partir para uma instalação a partir do zero. Vou clicar no instalar agora. Repare, ele me fala que a instalação está sendo iniciada e aí de cara ele me pede o número serial desse produto, tá ok? Aqui é o que eu comentei no vídeo anterior. Eu tenho que ter uma licença de uso para poder executar o Windows, tá ok? E somente de posse dessa licença é que eu vou conseguir ativar o meu Windows. Essa licença é o que a gente paga por ela. Como eu não tenho essa chave de licença, ele me permite instalar a si mesmo, então eu vou falar o seguinte, olha, eu não tenho a chave do meu produto. E aí ele vai partir para uma próxima tela, tá ok? Nesse caso, ele permite que eu escolha qual a versão do Windows que eu quero instalar, Home, Home Single Language, Education ou Pro, tá ok? No caso aqui, nós vamos instalar somente a versão Windows 10 Home, a mais simples dela. E aqui tem um detalhe, tem computadores que ele não vai te apresentar essa tela aqui. É porque ele já detecta qual é a licença dessa máquina e já instala automaticamente. É o caso, por exemplo, do meu computador. O meu computador ele só roda na 10 Home, porque a licença já está pré-fixada na máquina. Então, eu não consigo instalar uma Pro, não consigo instalar uma Education ou nenhuma outra, a não ser que eu tenha o número serial de uma versão dessas mais novas. Mais novas não, com mais recursos, vamos assim dizer. A Windows 10 Pro tem muito mais recursos que a Windows 10 Home. Vou clicar aqui no avançar e aí ele me mostra o contrato de utilização do Windows, tá ok? É um contrato extenso, vale a pena todos posteriormente lerem para conhecer as regras do Windows aí. Vou marcar que aceito os termos de licença, vou clicar no avançar e aí ele me mostra duas opções. Uma de atualização, ou seja, instalar o Windows e manter arquivos e configurações de aplicativos. Aqui é quando eu já tenho uma versão do Windows instalada e eu quero instalar por cima, então ele vai manter tudo que eu já tenho no meu sistema. Ou personalizada, que é a que a gente vai escolher nesse exato momento aí. Essa personalizada, reparem que ele me dá a opção de ser avançada e se indica que eu vou ter que realizar mais configurações do que a de cima. Então, reparem, ele me abre essa tela que me mostra onde eu quero instalar o meu Windows. Como lá eu criei a máquina virtual com 50 GB de HD, ele me disponibilizou os 50 GB.
Aqui eu poderia dividir essa unidade aqui em duas partes, uma de 40 GB e uma de 10, ou uma de 30 e uma de 20 GB, né? Que é o que a gente normalmente faz quando eu tenho um HD de 1 TB, que é um HD muito grande. Então, ele tem muito espaço de armazenamento, normalmente eu separo ele em 2, 3 partições. Mas no caso aqui, a gente vai alocar uma única partição para essa máquina inteira. Então, eu vou clicar na opção Novo, ele me mostra o tamanho que eu quero, e aqui se eu quisesse dividir ela em mais partições, bastava eu diminuir o tamanho aqui. Clico no Aplicar, dou OK, e ele vai realizar aí o procedimento de criação da partição. Então, reparem que ele criou duas partiçõezinhas aqui, uma primeira apenas com 540 megas, que é reservada pelo sistema, então o próprio Windows vai gerenciar ela, e a segunda partição, onde eu realmente vou instalar o meu sistema. Posso clicar no botão formatar, tá ok? Mas se eu não clicar aqui, o próprio Windows vai fazer esse processo. Agora eu vou clicar no botão avançar, e aí ele vai começar a cópia dos meus arquivos. A gente vai dar uma pausa aqui no vídeo e assim que terminar a instalação a gente volta. Bem, pessoal, repare que ele terminou a parte de instalação e agora a máquina está pronta para reinicializar. Ou seja, terminou a instalação do sistema, a cópia dos arquivos do sistema, a própria máquina inicializa o processo de reinicialização e aí a gente vai verificar ela carregando. Reparem que ele me dá uma mensagem se eu quero inicializar a partir do CD ou DVD, eu devo pressionar alguma tecla. Como eu não pressionei nada, ele já vai partir para instalar, para inicializar pelo HD da minha máquina, ou seja, o local onde eu realizei a instalação. Se eu tivesse pressionado Enter naquela mensagem para inicializar pelo CD ou DVD, ele novamente cairia no sistema de instalação do Windows. Mas como eu não pressionei nada, ele já vai carregar o Windows aí para mim, no caso o Windows 10. Lógico que a instalação ainda não está finalizada. A gente ainda vai ter que realizar algumas configurações aí, mas o próprio Windows vai nos orientando o que fazer a cada momento. Bem, pessoal, dando continuidade aí ao processo de instalação, a máquina realizou uma série de procedimentos, né, e ela reinicializou novamente. Isso tudo está dentro do padrão de instalação do Windows, tá? Então não há nenhum erro até agora. O próprio Windows está gerenciando como a máquina deve se comportar durante a instalação do sistema operacional, tá certo? Vamos aguardar aí o reinício então para verificar o que vai acontecer agora. Reparem que agora já aparece uma tela nova, né? Um momento, ou seja, o Windows está trabalhando ainda para que o sistema esteja todo instalado. O procedimento aqui está um pouco demorado porque a gente está realizando em máquina virtual, tá certo? Em máquina real isso tende a ser um pouco mais rápido, até porque ele vai usar todo o recurso somente para instalação. Aqui não, a gente ainda tem de fundo aqui um Windows sendo executado, então os recursos estão sendo compartilhados entre essa máquina virtual que está sendo criada e a máquina real propriamente dita. Agora, importante, o procedimento de instalação na máquina virtual é basicamente idêntico ao processo de instalação numa máquina real. O que vai diferenciar uma da outra é na instalação dos drivers, que são um conjunto de recursos que controlam, por exemplo, a minha placa de rede, a minha placa de vídeo, a minha placa de som. Então, se a minha máquina tem uma placa de vídeo, por exemplo, específica, eu vou precisar instalar esse driver para ela. É a única diferença. O resto do procedimento é o mesmo de instalação, tanto numa máquina real quanto numa máquina virtual. Então, vamos aguardar mais um pouco aí esse procedimento aí. Bem, pessoal, agora ele já cai na tela da Cortana, Oi, tá certo? eu sou a Cortana e estou aqui para ajudar. Repare que o áudio está um pouco Com uma entrada aqui comprometido, eu vou e o desabilitar toque o de áudio Wi-Fi aqui. ali, seu PC estará pronto para você fazer o que Vamos quiser. cortar a Cortana aqui, desabilitei ela, tá certo? Agora ele vai guiar a gente aí no processo de configuração das configurações básicas aí
do Windows. A primeira opção que eu vou fazer é a região, ou seja, onde eu estou instalando esse Windows. No Brasil, sim. Ele já pegou isso desde a configuração inicial lá atrás. O meu layout de teclado, um português Brasil ABNT. Se eu quiser adicionar um layout secundário, eu posso clicar nesse botão aqui, mas como eu só tenho um teclado na minha máquina, eu vou dar pular. E agora ele vai fazendo algumas configurações. A primeira parte aí na área de rede, tá certo? Onde ele vai tentar configurar o meu Windows já na rede. Seja ele com acesso à internet, seja ele para acessar uma rede corporativa e por aí vai. Já deve ter reconhecido as configurações automáticas de rede. Aí ele me pergunta se eu quero já fazer o download das atualizações mais recentes. Nesse caso, repare que ele fala que tem cerca de 4 GB, né, e vai baixar em segundo plano. Eu posso aceitar e já deixar o Windows trabalhando ou ignorar por enquanto. Como eu quero só finalizar o processo de instalação, eu vou ignorar por enquanto. Lembrando que eu posso fazer essa atualização a qualquer momento no meu Windows. Então, eu ignorei por enquanto. Ele vai continuar aí o processo de configurações básicas, tá? É importante que após a máquina toda configurada, eu faça a instalação dessas atualizações, tá ok? Ele agora, do Windows, não me lembro se no Windows 8 em diante, ele já veio com a integração do Windows com as contas Microsoft, tá ok? Então aqui ele me pede uma conta que eu possa fazer a integração desse Windows com outros produtos na Microsoft, tá certo? Vou tentar passar sem essa conta, ele não vai permitir, então eu vou ter que inserir uma conta aqui ou criar uma conta. Vamos verificar se ele deixa eu criar uma conta só local, né? Usar um endereço novo de e-mail, obter um endereço, não. Então eu vou ter que criar uma conta. Então eu vou vir aqui, vou utilizar no meu caso uma conta que eu já tenho, tá? Para instalação. No caso aí, vocês vão ter que criar uma conta. Eu vou entrar com essa senha dessa minha conta. E aí, como ele está integrando essa conta com outros produtos da Microsoft, ele já vai até trazer algumas pré-configurações da minha conta. Ele permite também que eu crie um PIN para acessar o meu computador, tá certo? Igual nos celulares. Então, vou criar um PIN aqui. Vou digitar aqui um número, no meu caso aqui de 4 dígitos, tá certo? Vou dar OK. Ele já criou esse PIN, ou seja, é uma forma de garantir a segurança do sistema. Quem vai acessar o sistema? E ele me pede se eu quero vincular a um telefone. Eu vou falar que vou fazer isso mais tarde, não quero vincular agora essa minha conta em nenhum telefone. E ele vem um outro serviço que a Microsoft está disponibilizando, que é o OneDrive, que é para eu fazer o backup dos meus arquivos numa nuvem. Essa nuvem da Microsoft, claro, que recebe o nome de OneDrive. Eu posso avançar e configurar esse OneDrive ou falar que eu quero salvar somente neste computador. Nesse caso, eu vou salvar somente neste computador e ele vai continuar aí sem habilitar o OneDrive para mim, tá certo? Mas eu posso habilitar ele a qualquer hora. E aí ele fala, olha, configurar uma avaliação gratuita do Office 365, tá certo? Eu posso ter, se eu já tiver comprado esse Office 365, eu posso clicar aqui e falar que eu tenho uma chave desse produto e entrar com essa chave, tá? Se eu resolver, né, eu tenho que ter um cartão de crédito, depois ele fala, olha, o custo do Office por um ano é R$299, eu não vou falar que eu não quero configurar a avaliação gratuita, tá certo? Aí ele pergunta se eu quero tornar a Cortana minha assistente pessoal, tá certo? Eu posso falar que sim ou não. No caso aqui eu vou falar que não quero a Cortana como minha assistente pessoal. Aí ele me pede algumas configurações básicas do dispositivo,
tá ok? Reconhecimento de fala, localização, dados de diagnóstico e por aí vai. Vou aceitar todos eles. E ele continua o processo de configuração. Está quase acabando, né? Aquela vozinha que eu desabilitei é a voz da Cortana, tá ok? E aí ele já está encerrando basicamente a minha instalação. Vamos aguardar só mais alguns momentos aí e o meu Windows vai estar pronto para ser utilizado. Pronto, o Windows finalizou aí a parte de configuração, tá certo? Ele já detectou a minha rede, me faz uma pergunta se eu quero que o computador seja descoberto por outras redes. Eu vou falar que nesse momento não, tá ok? Já carregou para mim o Edge, né, com a página inicial dele. Eu posso vir aqui e configurar ele para o meu português Brasil, tá até aqui em cima já como sugestão, tá certo? Vou dar um Get Started, então ele vai começar. Tem aqui algumas teclas de exibição. E reparem, como eu comentei com vocês, como eu vinculei a minha instalação a uma conta minha já da Microsoft pré-existente, ele já trouxe até a configuração de uma área de trabalho, tá certo? Com um papel de parede específico, ou seja, ele já configurou do jeito que eu deixei a minha conta Microsoft configurada, tá ok? Aqui eu já tenho o meu menu iniciar, tá certo? E se eu quiser visualizar alguns recursos dessa máquina, tá certo? Eu posso vir aqui embaixo, clicar no painel de controle, ou melhor, digitar painel de controle e abrir esse aplicativo, painel de controle, tá certo? Aqui dentro eu vou mudar a forma de exibição de categoria para ícones grandes ou pequenos. Eu vou deixar os ícones grandes para ficar mais fácil a visualização. E vou vir aqui no item Sistema. E nesse item Sistema, ele vai me dar uma visão desse meu equipamento. Então, reparem, eu utilizo um processador Core i5-7300 com clock em 2.5 GHz, tá? Tenho 6 GB de memória RAM instalada. E lembrem que eu não informei o número serial. Então, ele me fala, olha, esse Windows seu não está ativado. Para ativar o Windows, eu preciso de um número serial. Reparem que se eu clicar aqui na ativação, ele vai solicitar para que, não foi possível ativar o Windows nesse dispositivo, porque você não tem uma licença ou chave do produto. E aí, se eu tiver, tá, eu venho aqui, altero essa chave do produto, entraria com a informação dessa chave, e aí ele ia ativar o Windows, ou eu posso ir na própria loja aqui da Microsoft e adquirir uma versão original para o meu Windows, tá? Uma licença de uso para o meu Windows. Tá? Se eu quiser, entrei ali, se eu quiser adquirir uma licença do Windows Home, tá? Ela custa R$ 729, R$ 730 aí é o preço dessa licença. Tá? Então, pessoal, o Windows é um software proprietário. Não basta eu ter apenas a ISO para instalação. Eu tenho que ter o número serial dessa máquina, senão não vou conseguir instalar. André, por que quando eu cliquei aqui no site da Microsoft, né, na loja da Microsoft, ele me mostrou a versão Windows 10 Home, não me mostrou a Pro ou as outras? Porque quando eu instalei, eu defini a Windows 10 Home como instalação que eu queria colocar. Outro item aqui, ainda nessa tela de sistema, são o meu gerenciador de dispositivo. Ele vai me mostrar todos os meus dispositivos que eu tenho instalado no meu computador. Tá ok? Então, o adaptador de rede. Repare, Intel Pro 1000 foi o mesmo que estava configurado lá na minha máquina virtual. Tá certo? Tenho aqui o meu adaptador de vídeo, um vídeo básico da Microsoft, tá ok? O áudio, deixa eu localizar aqui, a minha entrada de áudio aqui são alto-falantes, né? Dispositivo High Definition, né? Que é o que a gente definiu lá. E eu tenho um item aqui, tá? Esse
triângulozinho com ponto de exclamação dentro dele, esse item aqui não está funcionando, tá ok? E aí eu teria que agora proceder com o Windows Update, inicialmente, para tentar verificar se ele reconhece esse dispositivo, ou pesquisar qual recurso do meu computador ele não conseguiu instalar, e aí ele está me mostrando isso daí, essa mensagem de erro. Se eu der um duplo clique, reparem que ele não reconheceu esse dispositivo, né? Então aqui, até para eu pesquisar um driver para ele, eu posso tentar aqui, ó, vamos verificar o seguinte, olha, atualizar driver. Vamos ver se pesquisar driver automaticamente. Vamos verificar se na internet ele localiza esse driver para mim. Se ele localizar, ótimo, esse dispositivo já passa a funcionar, né? Repare, ele não localizou, né? Então ele não pode instalar porque ele não reconhece esse dispositivo, tá ok? Aí agora eu teria que começar um trabalho de pesquisa para identificar qual dispositivo é esse que ele não instalou. Lembrando que numa máquina real é difícil acontecer essa situação. Por quê? Porque toda placa-mãe ela vem com um CD de drivers daquela placa-mãe. Então, mesmo que o Windows não reconheça algum dispositivo, ao executar esse CD, ele vai passar a reconhecer. Tá certo? Bem, pessoal, com isso a gente encerra a instalação do Windows e até a próxima aula. Obrigado.